Ó, o Alisson Costa colocou aqui uma notícia. O jornalista João Demore disse que o Pogba fechou. Eu vi o Instagram do João Demore, ele tem mais de 300 mil inscritos no Instagram, tá bom? Eu não o conheço, vou ser bem honesto, não o conheço, mas ele fala sobre negociações de jogadores, tá? Repito, tem 300 mil inscritos no Instagram, ele não ia escrever qualquer coisa à toa, e ele colocou não em seu feed, ele colocou em um story, que apaga 24 horas depois. Mas ele escreveu, sim, que o Corinthians tinha fechado com o Pogba. É a informação dele, João Demore. Não é a minha... Quando você diz... Pode seguir. Fala. Quando você diz que não conhece, quando você diz que não conhece, você diz que não conhece pessoalmente ou não conhece o trabalho do cara, não sabe Não do que se conheço trata? o trabalho e não o conheço pessoalmente também. Eu Você conheço conhece? o trabalho do cara, Então pode falar. É péssimo, tá? É irresponsável, ele coleciona notícias que não se confirmam, inclusive já teve processos, enfim, não é um cara sério. Eu então, não conheço, desculpe, não posso falar. Não, tem caras, então assim, ó, isso quem está falando é Silvio Romualdo Júnior, não é Marco Belo e nem é Podcast Mão, sou eu dizendo, não respeito e desculpa, se alguém segue esse cara, segue e vai com Deus, eu não sigo, esse cara é irresponsável. Ok, eu não conheço, não vou me pronunciar porque não o conheço, mas o Silvinho deixando a sua opinião, tem todo o direito, o Silvinho tem a opinião dele, e é o que o Silvinho falou, não é a opinião do podcast Mão, mas cada um pode dar sua opinião aqui à vontade. Eu não conheço, não vou falar nem que é bom nem que é ruim, porque não vou ser bem honesto aqui, não conheço. Mas, repito, ele colocou lá no Instagram dele que o Corinthians fechou com o Pogba, eu não tenho essa informação, tá? Então não tem informação que fechou com o Pogba, muito pelo contrário, tá? Que tá difícil, mas que ainda há esperança. Eu já falei sobre isso, o Corinthians só vai desistir do Pogba quando for anunciado Pogba no time tal dos Emirados Árabes, Pogba no time tal da Europa, Pogba... Enquanto isso, enquanto o Pogba estiver livre, o Augusto Melo e o Pedro Silveira procuram empresas dispostas a investir 2 milhões de reais, ou um pouco menos, para pagarem o salário do Pogba, que é de 4 milhões. E a Esportes da Sorte Esportes da Sorte investiria os outros 2. Mas agora tem também essa questão que a Esportes da Sorte precisa se regularizar, né? Senão, como é que vai fazer? Então, Belo, mas a questão é que o Corinthians não desistiu, tá? O Corinthians, eu não vou falar que o Corinthians está fora da briga pelo Pogba, não desistiu, mas não estou falando que está perto, muito menos que está contratado. O Corinthians tem que ser muito cauteloso agora, até enquanto não se resolver definitivamente esse caso Esportes da Sorte, né, Belo? O Corinthians tem problemas de caixa, teve atraso de salário esse mês. O Corinthians tem problemas de caixa. O Corinthians precisa ser responsável, tem contas, tem déficits, tem dívidas. E o principal, o patrocinador master do Corinthians está numa situação delicada. Então, o Corinthians hoje, cara, parte do salário, parte do que é pago, porque é o seguinte, assim, o Corinthians assume 100% do salário do Memphis. Não tem um contrato paralelo. Olha, eu te pago 10 e a Sport da Sorte, você se vira com ela aí, eles te pagam os outros, entendeu? Não. O Corinthians assume 100%, né? Aí o pessoal fala, não sei o que, lembra do negócio da Tausa? Que a Tausa ia, não, chegou o bonitão lá, um 7-1 lá, falou, não, deixa com nós que acha que os 25 milhões do Paulinho tá com nós aqui. Depois o Duílio teve que ir lá, não, nós temos recursos para pagar o salário do Paulinho com o nosso próprio caixa. Então é o seguinte, o Corinthians paga o Memphis e a Esportes da Sorte faz o aporte lá, paga o que tem que pagar mais o salário do Memphis. Isso vem, segundo o Corinthians, vem ocorrendo, né? Regularmente, tudo certinho. Precisa definir a situação da Esportes da Sorte até para, cara, é o patrocínio master. Se amanhã der uma merda e esses caras não conseguirem se regularizar, porque o lobby é forte, é uma guerra. Isso aí é muito mais. Tem muito de política. Agora tem outra questão.
que acontece que a Esporte da Sorte não consegue se regularizar, Belo? O que está faltando, será? Não é possível, cara. Os caras tiveram 1 ano para se regularizar, Belo. Essa coisa não é de agora. O governo anunciou isso quase começo do ano passado. O governo deu quase 1 ano para as bets se regularizarem. Inclusive, para se regularizar, os caras tiveram que pagar um pedagião para o governo, né? As bets. 30 milhões. Tiveram que pagar uma grana. Então, é o seguinte, o governo está fazendo uma série de exigências, porque essa questão de aposta ficou muito séria. Né? Ela envolve muitas mudanças de hábito na sociedade, tem essa questão que algum pessoal em bastidor está dizendo por isso que o ministro entrou nessa seara aí e está pesando a mão, porque está atingindo alguns públicos. Então é o seguinte, o Corinthians não pode ser irresponsável agora. Vamos fechar com o... Fechou com o Pogba? Tá, quem vai pagar? Pergunta pro bonitão lá como é que é o João Demora. Ó, o Anderson Silva pergunta se tem novidades sobre Veríssimo e Acosta. Sobre o Veríssimo, ele já falou que não quer voltar para o Brasil, viu, Anderson? Então, sem novidades. Ele tá ganhando muita grana lá no Aldo Rail, o time dele. Aldo Rail. Deve estar jogando lá uma vez por mês, mais ou menos. Para rimar, puta que pariu, Aldo Rail. E sobre o Acosta, eu vou ler aqui o jornalista Michael, sei lá, Rincon, tá? Ele escreveu que o Corinthians chegou a um acordo verbal com o Luciano Acosta, mas não chegou a um acordo com o Cincinnati. Que o Atlético Mineiro não chegou a um acordo com o Acosta e que enviou uma oferta de 3 a 4 milhões de dólares ao Cincinnati, que é o time dele. E que o Boca Juniors está interessado, mas ainda não fez nada. Não mandou oferta nenhuma para ninguém, só está interessado. Daí ele escreve, e o Luciano Acosta? O jogador e o seu entorno, ou seja, o seu staff, gostariam de ir para o Corinthians, mas também estão esperando pelo Boca, porque há um desejo de voltar ao Boca, lembrando que ele é argentino, tá? E ele foi o terceiro melhor jogador da MLS, com 34 participações entre gols e assistências. Isso notícias aqui do Michael Rincon, que é um jornalista especialista em transferências. Eu estou dando crédito aqui porque não é notícia minha. A notícia que eu tenho é apenas que o Corinthians continua interessado no Luciano Acosta. Do mesmo jeito que continua aberta a possibilidade do Rincon, do Pogba, continua aberta a possibilidade do Acosta. Agora, o Michel Rincon, que é esse jornalista, falou que o Atlético Mineiro entrou em acordo com o Cincinnati e o Corinthians não. O Corinthians foi direto no jogador. Aí é mais difícil, porque quem vende é o clube, não é o jogador. O jogador precisa querer, lógico, mas quem vende é o clube. Não adianta você acertar com o jogador e não acertar com o clube.